Seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor. Seu nome adorarei. Olá, meus irmãos, boa noite, paz do Senhor seja com todos. Conforme nós anunciamos durante esse dia, hoje eu estou aqui, né? Nós estamos com uma ideia no coração, né? Na verdade, há algum tempo atrás, o pastor Eliel, junto com o pastor Daniel, da nossa igreja de Pardinho, nós estivemos conversando e eles falaram de um trabalho que eles estariam realizando no interior, né? na cidade de São Manuel, chamado trabalho Entre Amigos, né, pastor? Isso mesmo. Entre Amigos, que é um diálogo, né, um bate-papo acerca de algum assunto teológico, de algum assunto de relevância para a igreja. E o pastor Eliel tem feito esse programa nas quintas-feiras, junto com o pastor Daniel, e eu comentei com eles, eu gostei tanto da ideia que eu falei, olha, eu queria fazer uma experiência, né, de estarmos fazendo o Entre Amigos em São Paulo. Hoje o pastor Eliel está aqui comigo, o pastor Moisés, já vou apresentar eles mais especificamente, mas a minha ideia é depois trabalhar com dois pastores aqui de São Paulo, um deles é o Moisés, estava para ele já treinando, e também a gente está fazendo um trabalho assim, e nós temos vivido esse tempo diferente, né, queridos, onde nós somos trazidos para uma realidade que a gente não estava esperando, né, de ficar ausente do tempo, e até quem falava assim, não gosto muito de internet, não gosto de internet, esse negócio é do diabo, está tendo que experimentar, né, irmãos, fazendo live de casa, da sala, do templo, do carro, gente fazendo live abençoada de igreja, gente fazendo live à toa também, na verdade. E até nos primeiros dias eu estive fazendo algumas lives à noite, né? Até no sentido de estar ajudando, mas depois eu percebi que as coisas se organizaram, também dei uma recuada nisso. Então essa é a ideia, nós estamos colocando aqui um tema e nós vamos conversar sobre ele já já.
eu falo para os irmãos o tema. Se você puder ir compartilhando, chamando um familiar seu para participar, um amigo, alguém de longe, e a gente fica muito grato pela sua presença aqui conosco, tá bom? E mais uma coisa também, se você quiser fazer alguma pergunta, tá? Não aquelas perguntas capciosas, tribulosas, farisaica, né? Só para colocar a gente em aperto, mas uma pergunta ligada ao tema que nós estamos falando aqui, a gente vai procurar, dentro da medida de cada um aqui, procurar te atender. Aqui à minha direita está o pastor Moisés, tá? O pastor Moisés, ele pastoreia a nossa igreja, o Brasil para Cristo, aqui no Morro Doce, tá certo? Já pastoreou na Vila Jaguar, já pastoreou em Carapicuíba, já pastoreou em Caieiras e voltou para a igreja de origem dele, que é a igreja do Morro Doce. Ali ele se converteu, ali ele foi diácono, presbítero, é pastor, é casado com a Andréia, né, que está aqui à minha esquerda, tá certo? Moisés, bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria poder participar desse tipo de trabalho, de conteúdo. É importante a gente saber que a gente sempre tem que ocupar os espaços. A gente tem que comunicar o Evangelho. E se um meio de comunicar o Evangelho é também através das lives, das streams, a gente precisa estar lá. Eu quero agradecer o convite do pastor Orlando, a presença do pastor Eliel, que a gente possa contribuir aí durante essa noite com alguma informação abençoada para a sua vida. Um conteúdo importante. Como que é essa palavra? Através das... Lives. Streams. Streams. É chique demais. Chique demais. E aqui à minha esquerda está o pastor Eliel, pastor querido lá da região de Botucatu, né? Que é pastor da nossa igreja em São Manuel, casado com a Eliane, que também está ali amontoada no canto ali junto com as meninas. Eliane. E tem 2 filhos, né? O Gabriel e a Gabriela. Olha que belezinha. E Eliel também, ele é pastor itinerante, né? Que prega em vários lugares do Brasil. Eu já vi o Eliel pregando em vários lugares aqui, várias viagens. E também é professor no nosso seminário, no IBBC, ali em Botucatu. Pastor Eliel, prazer te ter aqui, viu? Pastor Orlando, o prazer é todo meu. Eu queria saudar nossos irmãos, amigos, boa noite, paz em Cristo. Também ao pastor Moisés, é sempre uma honra muito grande ter o privilégio de poder falar de temas tão contemporâneos, né? Atuais, com grande relevância para a Igreja de Cristo. Quero agradecer mesmo, pastor Orlando, pelo convite. Como o senhor bem mencionou, nós estamos com um trabalho lá de quinta-feira, às 22 horas. Eu tenho como companheiro desse trabalho o pastor Daniel Andrade, a quem também já deixo aqui um abraço. Ele está também nos assistindo. E esse trabalho tem sido assim uma bênção para muitas pessoas, pastor Orlando, porque nós tratamos de temas assim relevantes para a obra de Deus. E eu tenho certeza que essa ideia de trazer aqui para São Paulo também esse bate-papo, essa interação e entre amigos, eu acho que vai servir e ser útil para muitas pessoas. Então é um prazer e espero ajudar e compreender aqui algumas perguntas. Deus abençoe, pastor. Amém. Se você quiser mandar alguma pergunta, até uma ideia, algo para a gente compartilhar, você fala. A Bruna está aqui ajudando a gente nisso, tá bom? Nos dando apoio nisso. E a sua pergunta vai ser levada em consideração, com certeza, tá bom? É muito difícil a gente pensar a igreja cristã e nós não estarmos pensando num termo que as pessoas não gostam muito dele, que é a apologética, a defesa da fé. Em outras épocas da história da igreja, a apologética ela foi assim muito importante porque o cristianismo era uma religião nova, então ela precisava de ser apresentada aos governantes, apresentada aos reis. E os apologetas, o que eles faziam? Eles faziam compêndios cristãos e enviavam aos reis, aos governantes da época para que eles lessem e vissem que o cristianismo não era uma ameaça ao governo, às estruturas, não tinha um projeto de tomar os seus espaços. O cristianismo ele estava muito mais ligado às questões da vida eterna.
no tempo que nós estamos vivendo, a apologética, ela não é muito assim benquista, né? Até porque as pessoas gostam de falar as coisas e não serem questionadas. E muitas ideias, elas vão brotando assim no meio cristão, e depois de um tempo essas ideias começam a ser tratadas como se fossem doutrinas bíblicas. Então hoje nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre um tema que nós escolhemos aqui, sobre a última hora. Tá? E para você que estava esperando assim, que nós estaríamos falando sobre escatologia, os últimos tempos e tal, né? Pegadinha do malandro. Não. A última hora, na verdade, e nós reconhecemos, né, que essa questão da última hora, do tempo do fim, né, do período escatológico que a Bíblia trata, sim, e que os sinais estão aí evidentes, né, dessa situação. A última hora que nós queremos nos referir nessa noite está ligada à última hora da vida do ser humano. Se você tivesse uma última hora para viver, essa questão dos últimos instantes da vida do ser humano. Há uma coisa interessante, porque dentro até baseado num texto bíblico que o pastor Eliel vai estar lendo para a gente, é bom ler já, né, pastor Eliel? Enquanto o pastor Eliel pega aqui, eu já queria estar agradecendo o Israel Nogueira, o Anderson Carias, a Leonice Santos, o César, pastor em Piedade, a irmã Luci do Pernambuco, que estão com a gente. Um grande abraço, Deus abençoe, tá bom? Carias, mestre, subiu o padrão agora, a gente vai pregar mais. Verdade. Então o pastor Leão vai estar lendo um texto aqui para a gente bíblico, ouça aí. Bom, Lucas, Evangelho de Cristo segundo, nos escreveu Lucas, no capítulo de número 23, versos do 39 ao 43. Queria também deixar um abraço ao pessoal de São Manuel, pastor. Opa! Que estão em peso conosco aqui na live também. Benção. Bom, diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Verso 43, encerramos a leitura. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Então, baseado nesse texto, né, muitas pessoas dizem assim, não, na última hora a pessoa vai ter o seu momento, a sua oportunidade, ou até tem aquelas pessoas da igreja que quando você vai conversar com ela, escuta, e aquele parente seu que estava na igreja, o meu filho, o meu esposo, o meu primo, ele está afastado, mas eu estou orando por ele e eu acredito que na última hora, no último momento, Deus vai dar uma oportunidade para ele, Deus vai abrir uma oportunidade para ele. E eu queria perguntar aqui, começar aqui pelo pastor Eliel, né? É verdade que toda pessoa terá um momento, um instante final, onde ela possa se reconciliar, pastor Eliel? Bom, como nós fizemos a leitura aqui no capítulo 23 de Lucas, pastor Orlando, para responder a pergunta do senhor, vale ressaltar também que eu, por muito tempo, eu ouvi isso dentro da minha casa, minha mãe sempre falava isso, quando um dos nossos irmãos estava desviado e alguém questionava, ela dizia: eu estou orando e no momento certo ele vai voltar. Só que eu percebo que a fala da minha mãe, como a fala de outras pessoas também, que podem estar hoje orando pelos seus filhos, às vezes é um tom de esperança. A pessoa tem esperança que o filho venha ou volte para Jesus. Mas, biblicamente, levando em consideração o texto, este ladrão que estava à direita de Jesus, ele não teve durante a sua vida estado com Cristo.
ele viveu uma vida de pecado, uma vida como malfeitor. Então, quem garante que esse homem ele foi evangelizado durante sua vida? Quem garante que esse homem recebeu uma pregação salvífica da parte de alguém, de algum evangelista? E hoje, pastor, às vezes as pessoas dizem assim, não, na última hora eu aceito a Jesus, mas ele está negligenciando toda a pregação, toda a evangelização. Então, é muito perigoso, pastor, uma pessoa que já foi evangelizada, uma pessoa que teve as oportunidades e ainda continua tendo, ficar protelando, deixando tudo para a última hora. Essa última hora pode ser tarde demais. Tarde demais, né? Já dizia o antigo cântico, né? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, né? Se eu não estou enganado, parece que é 2 Coríntios, no capítulo 6, que o apóstolo Paulo diz, olha, hoje é o dia da salvação. É hoje, né? Então, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, né? Eu acho que é muito complicado você postergar ou deixar para depois a vida toda, né? E depois ficar confiando que você vai ter uma última hora. Pastor Moisés. É interessante esse tema. Inclusive, recentemente eu comentei isso com um irmão da igreja sobre essa expectativa que se cria, uma esperança não balizada nas Escrituras, que é o que o pastor Eliel acabou comentando. As pessoas falam isso num tom de esperança, numa expectativa, mas a gente vai olhar para a Bíblia, para as Escrituras, e a gente vai ver cenários totalmente distintos. Jesus conta uma parábola do rico e do Lázaro. Verdade. E ele fala de duas pessoas que tiveram destinações diferenciadas. Quando o rico começa ali no seu tormento pedir oportunidades para testemunhar do lugar onde ele está, a fala de Abraão era essa. Olha, eles lá têm as leis e os profetas. Em termos gerais, lá têm as Escrituras. Se pelas Escrituras eles não conseguirem entender a necessidade de arrependimento e de salvação, eles vão parar no mesmo lugar. O simples fato de nós termos, pelas Escrituras, a destinação de céu, de inferno, de um gozo eterno, de uma perturbação eterna, já fica muito claro que as pessoas elas vão ter destinações separadas, distintas pelas decisões que tomaram em vida. E não necessariamente elas vão ter o último start, o último momento, né? Aquele momento de claridade. Nós vemos aqui 2 homens crucificados com Cristo, um reconhecendo a majestade e o reino de Cristo e o outro absolutamente não. Então, acreditar nessa ideia de que o homem no último minuto vai ter um start, vai se reconciliar com Deus, é uma ideia equivocada. Seria mais vamos dizer assim, as chamadas lendas urbanas, né? Aquelas coisas que vão, né? Aquele famoso... se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu costumo dizer assim, gente, que tem gente que não vem pelo amor, não vem pela dor, não vem de jeito nenhum. Porque se fosse assim, quantas pessoas que sofrem e continuam afastadas da igreja, tá? A gente vai sempre mandando um abraço aqui, um abraço para o Daniel, um abraço para a Vanusa, né, lá de Jundiaí, amiga da gente, Carla Beraldo, Erasmo Santos, Sargento Erasmo, dá uma continência de canhota aqui para você mesmo, né? O Douglas Quirino, nosso presbítero lá de Rio Grande da Serra, um grande abraço para vocês, tá bom? Alegria ter vocês aqui com a gente. Assim, Moisés, você acha que haveria justiça no fato de que, por exemplo, você tem um irmão, aí você está orando por ele, aí ele vai ter uma chance na última hora. Quantas pessoas que morrem no dia a dia sem ter essa chance? Seria justo isso? É interessante a gente falar sobre essa questão, pastor, porque quando a gente ora por uma pessoa, intercede por uma pessoa, parece que a gente está infringindo na ação de Deus de salvar pela palavra. Fala, não, ele não vai crer pela minha palavra, mas já que você está orando, eu vou salvar pela sua oração. E o intuito de interceder por alguém não é de Deus pular as leis que ele mesmo determinou, os caminhos que ele determinou de salvação, para nos dar uma fuga. Então, não há justiça nisso. O caminho do homem é o reconhecimento de Cristo, é reconhecer Cristo como Salvador, e as Escrituras apontam para isso, as Escrituras levam para isso. Jesus vai dizer, olha, vocês julgam ter vida pelas Escrituras, e elas apontam para mim, elas testificam de mim. Se vai haver salvação, vai haver por Cristo.
Então, a intercessão, ela serve para um propósito. Qual é o propósito? Tempo. Verdade. Quando Jesus fala, o machado está posto pela raiz. O que está dizendo? É o fim das coisas. Quando a gente intercede, o que a gente está fazendo? Está fazendo igual aquele servo falou, olha, não corta a árvore agora, dê mais tempo, deixa eu cuidar, deixa eu adubar, deixa eu fazer o que eu posso fazer, e se mais nada der resultado, aí sim o Senhor então tire, senão o Senhor corta. O que nós estamos fazendo quando nós oramos é pedir tempo, para que como igreja a gente possa adubar, evangelizar, alcançar em palavra, para que a pessoa tenha revelação pelo Espírito e receba Jesus. Mas de forma nenhuma Deus vai pular as suas estruturas de salvação pela palavra, pelo Espírito, para garantir uma oração minha. Não há justiça nisso. Tá certo. Você vê, até uma coisa assim, né, Moisés, eu ouvi alguém me ensinando há muito tempo atrás que quando nós vamos orar pela salvação das pessoas, seria como se você fosse pedir para Deus para fazer uma coisa que Ele quer fazer. O texto diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos, é verdade? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Agora, é que tem aquela questão, né? Esse irmão, na época, ele disse o seguinte, olha, ore a Deus para que Deus prepare pessoas no entorno para pregar, para que essa pessoa ouça, que ela tenha oportunidades, né? Vocês lembram dos apelos antigamente na igreja? Depois que ninguém aceitava Jesus, a gente falava assim, que Deus te conceda outra oportunidade. Era assim mesmo. Os irmãos estão participando com a gente, não chegou nenhuma pergunta ainda, né? Mas a irmã Lucy, ela está lá do Pernambuco, esposa do pastor Marcos Miranda, um beijo para esse casal precioso, né, Moisés? Já foi presidente aqui na região da Vila Jaguara, a Lucy, presidente estadual da UFEBRAC, né, e de tantos trabalhos aqui em São Paulo, gente preciosíssima, tá? Muito bom o tema, parabéns, pastor Orlando. E o nosso evangelista Anderson Carias, diretor da nossa Missão Desafio, ele diz, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, o inferno existe e está no final de uma vida sem Cristo. Ou seja, é um risco eminente viver uma vida distante de Cristo e querer passar uma eternidade ao seu lado. Então, pastor Eliel, pelo que dá para perceber, esse texto aí não tem como ser usado como padrão para argumentar isso não, né? Não tem, pastor Orlando. Muito bem colocado aqui pelo pastor Moisés, o texto de Lucas 16, onde fala do rico, né? De Lázaro e rico. Eu queria fazer menção aqui do versículo que o pastor Moisés citou, que é o versículo de número 31. Abraão respondendo para o rico, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, quer dizer, ainda existe os pregadores do Evangelho, os evangelizadores. Então, não precisa nós queremos deixar, empurrar com a barriga para a última hora, só baseado no fato de que alguém que estava na cruz, do lado de Jesus, alcançou. Esse homem, como eu disse na primeira fala, quem garante que ele foi evangelizado? Então, você que está ouvindo, até serve como um conselho pastoral nessa noite, você que está ouvindo, talvez esteja passando por esse momento de indecisão. Nós precisamos estar decididos para que nós não percamos a oportunidade. Eu fiz menção até de separar um versículo aqui, pastor, que é muito lido entre os pastores, que é Marcos 16:16. Esse Sim. É conhecido por toda a igreja, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, existe uma receita aqui. Primeiro, eu não tenho que esperar, eu tenho que crer. E depois de crer, eu tenho que fazer uma confissão prática de que eu estou arrependido e que eu estou crendo. É o batismo. Então, respondendo a tua pergunta, não dá para usar esse texto como respaldo ou desculpa. Entendi. Tá certo. O Thiago está nos assistindo do Paraguai. Um abraço, Thiago. E a irmã Valdeli está fazendo um comentário ali, ó. Ela já está defendendo, já está defendendo a experiência, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso. Ela diz assim, olha, minha mãe em vida orou muito para que eu voltasse aos caminhos do Senhor. E sempre dizia, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Minha mãe não viu,
mas o Senhor me trouxe de volta. Deus honrou a fé da minha mãe. Eu creio nisso. Então, eu não gostaria de responder isso agora, não. Mais para frente a gente comenta, mas eu estou lendo aqui o comentário da nossa irmã. Então, veja bem, ó. Primeiro, nós não estamos desestimulando ninguém aqui de orar, tá certo? Não tem ninguém dizendo aqui, ó, não ore desejando, anelando a salvação, pedindo. Talvez o que a gente está dando é um rumo, como eu recebi. Ore para que Deus aproxime, para que Deus crie ambientes, para que Deus crie situações de salvação. E aí sim, eu sei que não é o meu papel ficar falando muito, mas de repente Deus cria situações de dor, de enfermidade, de prisão, de circunstâncias. Eu me lembro bem, relacionado à minha conversão, que eu tinha familiares meus que oravam por mim, né, pela minha salvação. Diziam que eu era terrível, eu não acho que eu era, mas oravam por mim. E eu me lembro de, em determinados momentos, eu estar, por exemplo, no bar jogando sinuca, tá? O bar cheio, e aí de repente eu estou lá me preparando para jogar, alguém cutuca assim na minha mão. Eu olho para trás, é uma menininha com um folheto e diz, olha, Jesus te ama. Meu Deus. Então, o que que eu percebo? Que há um trabalhar de Deus nisso, muitas vezes de fazer o evangelho chegar até a gente, mover situações. Agora, não necessariamente aquela questão. Eu tenho como influenciar o desejo de Deus de salvar alguém. A salvação, ela tem os critérios pelos quais ela acontece. As pessoas não param para pensar muito, pastor Leão, mas o ladrão da cruz, ele tem nas suas palavras todos os elementos da doutrina da salvação. Ele fala em poucas palavras tudo que a Bíblia ensina sobre a questão da salvação. Atribui justiça a Deus, ou seja, ele é certo, atribui erro assim, olha, nós estamos errados, olha para o mediador que é Jesus, diz, olha, me leva para o teu paraíso. Esse camarada, em 6 horas, foi mais crente do que muita gente em vida. E na verdade, olha só, a gente costuma falar assim, né? A última hora. O evangelista Edson Teixeira com a gente tem que melhorar. Pesado, né? Pesado. Vai derrubar a live aí. Então, o Edson Teixeira, eu estava com ele no Israel uma vez, e aí ele fez uma descrição do Sermão da Montanha, todinho assim, versículo por versículo, como se estivesse falando do Corinthians. Da escalação, né? Eu falei, gente do céu, dá essa graça, meu Deus. E, na verdade, é muita leitura, né? Então, eu estava falando do ladrão, né? O ladrão, ele em vida, em 6 horas ele... Sim, a gente costuma falar que é última hora, mas na verdade não é última hora, porque o ladrão, se você for medir pela questão bíblica, ele teve 6 horas ao lado de Jesus. E, meu amigo, 6 horas ao lado de Jesus é uma... Ele expressou a justificação em 6 horas mais do que nós, às vezes, expressamos em uma vida. Né? É verdade. Pastor, se o senhor me permite, eu queria, em cima do texto ainda de Lucas 16, nós estamos falando aqui de protelar, empurrar com a barriga. Eu ministrei agora esses dias para o nosso povo num culto online, lá em São Manuel, uma mensagem com o seguinte tema: 5 decisões certas na hora errada, baseado nesse texto de Lucas. Por quê? Esse homem, esse rico, ele também protelou, por quê? O texto vai dizer muito bem, o texto nos diz, na verdade, que no Hades ele ergue os olhos. Então, essa é uma primeira decisão certa na hora errada. Por que ele não deixou, ou melhor, por que ele não tomou a atitude de erguer os olhos, olhar para cima como um pedido de socorro em tempo hábil? Não, ele protelou o tempo. Então, primeira decisão certa, porém, na hora errada. Então, essa foi a primeira decisão. A outra decisão é que ele chama Abraão de pai Abraão. Ou seja, se ele chamou pai Abraão, é porque ele sabia quem era. Então ele conhecia as Escrituras. Então, ler a Bíblia, conhecer a palavra, não é sinal de salvação. Porque esse homem faz menção da Bíblia, quando ele cita Abraão de pai. Então ele tinha conhecimento.
é uma decisão certa na hora errada. Outra decisão certa na hora errada também é que ele pede misericórdia quando ele pede para Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar sua língua. Ou seja, a decisão de pedir misericórdia é uma decisão certa, porém, na hora errada. O tempo passou. O tempo passou. E aí tem outras lições, pastor, mas uma interessante é essa decisão também que ele pede para que alguém pregue para os seus irmãos, que ele tinha 5, ele faz menção, de dizer, tenho 5 irmãos. Então, quer dizer, ele tenta fazer missão, é uma atitude certa, porém, na hora errada. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o tempo que Deus nos dá em vida e não perdê-la, né, pastor? E na verdade, Voltou. se a Bíblia fala de arrependimento, de quebrantamento, de humildade, uma pessoa que sabe a verdade, mas protela, ela está sendo humilde. Eu lembrei aqui, comentando com vocês, de quando Moisés chega para o faraó e diz assim, ô faraó, quando que você quer que eu ore para Deus retirar as pragas sobre você? O que ele fala? Amanhã. O camarada está sofrendo hoje, está angustiado hoje, o povo dele está sofrendo hoje, e o Moisés diz, quando você quer que eu ore para que as coisas mudem? Ele diz assim, não, amanhã você ora, hoje você pode deixar do jeito que está. É esse o espírito, as pessoas chegam, ouvem o evangelho, ouvem a palavra do Senhor, e aí elas dizem o seguinte, não, amanhã, na última hora Deus vai me dar uma chance, na última hora eu vou ter uma oportunidade. Eu costumo brincar sempre, gente, hoje eu estava no banco e pensando nisso, né? Um exemplo, você vê, a internet agora tem várias filmagens de assassinatos, né? Você vê pessoas que estavam falando no celular e de repente caiu no chão, porque alguém deu um tiro nela, uma bala perdida e tal. E aí a última hora para essas pessoas? Verdade. A última hora assim, mãe, então eu volto. Verdade. Então, é uma coisa muito arriscada a pessoa ficar com esse pensamento, tá? E esse pensamento, às vezes, alimenta, né, posturas de relaxo, do tipo, eu vou ter outra chance, eu vou ter outra chance, eu vou ter outra chance. Pergunta aqui para os meus experts aqui, tá? Imagina. Lá vai. Então, a gente não está desestimulando ninguém a orar, não é verdade? Não. Mas estamos ponderando algumas questões. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Existe a possibilidade de alguém ser salvo na última hora? Pastor, eu percebi que o senhor direcionou para mim primeiro aqui, né? Pode começar aí. Mas se o pastor Moisés quiser, tem toda a liberdade. Eu vou te dar todo esse direito. Bom, nós estamos entre amigos aqui, então essa interação acaba sendo bem descontraída. Que legal. Pastor, existe sim. Existe a possibilidade da pessoa ser salva na última hora. Eu acredito, se a gente for analisar a última hora, essas 6 horas do ladrão na cruz pode ter sido para ele a última hora. Eu vou citar aqui como exemplo, pastor. Eu não posso estar do lado de lá e ver se essa pessoa recebeu a salvação ou não. Mas tem um vídeo na internet que o amigo internauta que está conosco aqui deve ter visto já esse vídeo. Não sei se os pastores já tiveram acesso a ele, mas mostra uma pessoa que tinha sido alvejada por alguns tiros, pastor Orlando, pastor Moisés. Essa pessoa foi alvejada por alguns tiros e estava agonizando no chão. E muitas pessoas ali, nessa gravação, que eu não sei que local que aconteceu isso, estava falando, ladrão, tem que morrer mesmo, vá para o inferno, é isso mesmo, está colhendo o que plantou e tal. E no meio de tudo isso, chega uma mulher, uma senhora correndo ali e pedindo licença para as pessoas que estavam ali e aproveitando os últimos instantes de vida daquela pessoa. Ela começa a fazer algumas perguntas para ele. Meu filho, eu vou orar por você. Você quer aceitar Jesus como teu Salvador agora? E essa pessoa expressa um desejo, eu quero aceitar. E ali, com pouca força, falando, e eu assisti várias vezes aquele vídeo atentamente, e ela, no final de tudo, ela ora a Deus, pedindo para que Deus dê a oportunidade. Meus irmãos, não estou aqui julgando se foi salvo ou não, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Mas é nítido, pastor Moisés, pastor Orlando, que ao final da oração daquela mulher, aquela pessoa,
ela abre, esboça um último sorriso, um semblante de paz é transmitido ali e a pessoa morre. Então, quer dizer, se houve salvação ou não, cabe a Deus. Mas será que não vale uma reflexão? Agora, eu não posso usar isso como desculpa para deixar para a última hora. Eu percebo também, nós falamos um pouquinho, pastor, sobre a vida de Estevão. Estevão, ele ajoelhado ali, ou como ele estava, recebendo pedradas, ele viu os céus abertos e foi salvo. Alguém pode dizer assim, Estevão foi salvo na última hora. Mas olha a conduta de Estevão antes. Olha a dedicação, um homem cheio, um moço cheio do Espírito Santo, dedicado, de oração. Então a salvação ela está muito ligada a isso também. Mas eu respondi a pergunta, eu acredito que possa acontecer. Mas para quem talvez não tenha tido uma oportunidade em vida. Entendi. Tá certo. Concorda, Moisés? Ou quer contestar? Fica à vontade. Não quer contestar, não. Eu gosto da citação do Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 9, diz assim, se, e o se tem uma condicional, o se é condicional, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e credes em teu coração que Jesus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação ela tem que atender critérios. Verdade. E é o confessar e o crer do coração. Algumas pessoas se colocam na ideia a seguinte situação: eu vou arrastar minha vida até o limite, como que se a gente soubesse qual é o limite da vida. A gente não sabe qual é o limite. A Bíblia vai dizer que a nossa vida é como um vapor de vento, é como um conto ligeiro, é como uma erva que existe logo seca-se. Então a gente não sabe exatamente qual é o momento que a gente vai findar a nossa vida, mas algumas pessoas elas querem arrastar essa decisão até o limite. A boca delas vai confessar. Não, e na verdade, mas é só te interrompendo, a ideia que dá é o seguinte, é que a pessoa protela por quê? Porque ela quer continuar vivendo do jeito errado dela. Verdade. E ela fica assim, vivendo do jeito errado, diz, não, na última hora não tem uma O pecado chance. está gostoso. O pecado está gostoso, entendeu? Na última hora Deus vai e me recebe lá. Ou seja, é bem tenso, né, a gente olhar para uma situação dessa e imaginar, não, é isso, né? É bem complicado, porque aí a pessoa ela vai fazer o quê? Você tem que atender dois critérios, o confessar e o crer. Mas agora isso é o que a Bíblia está dizendo. Agora, o que tem por detrás disso? É o arrependimento. É o arrependimento. Zacarias, o profeta Zacarias, ele encerra a sua mensagem anunciando uma profecia não do Messias, mas do João Batista. Ele encerra falando de João Batista. E qual que é a mensagem do João Batista? Ela é uma mensagem preparatória para a salvação, que é Cristo. E a mensagem de João qual que é? Arrependimento. Mudança de vida. A pessoa ela enxergar que ela tem uma vida que não é a vida que Deus quis para ela não tem força em si de conseguir, mas ela enxerga em Cristo a possibilidade da nova vida. O problema é a gente olhar a salvação no critério só de transicionar. De sair dessa vida para acessar uma vida posterior. E esquecer que é todo um preparo de Deus, uma coisa de Deus em salvação para nós ainda em terra. Se a ideia de Deus fosse só salvar as pessoas, ela salvava, morre, vai para o céu. Salvava, vai para o céu. Não, ou seja, Deus também ele tem um desejo. A Bíblia diz isso, né? Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então, Deus também tem um desejo que as pessoas testifiquem da sua graça durante a vida, né? Uma coisa, irmãos, eu sempre falo assim, olha, os pastores, a igreja, ou quem quer que seja, não tem o direito, o evangelista, o pregador, quem quer que seja, não tem o direito de ficar tentando empurrar pessoas para dentro do céu. Porque o céu não é nosso. Verdade. Tá? O céu não é meu, não é do pastor Moisés, não é do evangelista, não é do profeta que diz, olha, eu vi o teu parente no céu, eu vi... Mas, o céu é do Senhor, o céu é do Senhor. E Jesus é o caminho. Então, o que acontece, pastor Moisés? Nem o pastor, o pregador, tem o direito de criar uma regra. Então, eu acho muito engraçado, engraçado ou triste, a passagem do jovem rico. Ele quer salvação. E aquela é a hora dele, ele estava diante do Salvador. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos que Jesus olhou para ele e o amou. Imagina que preciosidade.
Aí Jesus falou, olha, eu vou revelar para você onde está o teu coração. Você não está querendo a minha salvação. Ó, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você me segue, você vai ter um tesouro. A Bíblia diz que ele fez o quê? Ele se retirou triste. Agora eu pergunto para os irmãos, Jesus gritou assim, oh, não, peraí, você vai ter uma última hora, você vai ter uma última chance, não, vem cá, vai congregando aqui, depois você... Não, o camarada não quer a salvação, ele se retirou e Jesus ainda olhou e os olhos como dizer, rapaz, olha, que tristeza, né? Como dificilmente vão entrar no reino do céu os que confiam nas riquezas, os que amam as riquezas. Então, é difícil, né? Tem aí, Bruna, perguntas aí para... Tem uma outra, né, do irmão Macedo, né? Do Adriano Macedo. Mas essa aí, irmão Adriano, essa aí você quer complicar nós. Eu tenho muita... com o nosso tema aqui, uma outra ocasião, a gente pode falar disso, né? Salvação no Antigo Testamento, né? E não queiram complicar a gente, porque assim, ó, as pessoas fizeram as obras dela lá no Antigo Testamento. Se a pessoa tem obra de perdido, ela que se acerta com Deus. Se a pessoa tem obra de salvo, ela também se acerta com Deus. Não joga na conta da gente, não. A gente só responde do novo para cá, né? O Jefinho, o nosso pastor Jefferson Fulvio, lá de Tupã, pastor querido, mas é o pastor mais mala do Brasil para a criança. Não foi eu que falei, viu, Jefinho? Outro dia eu falei isso com ele lá no programa do Badaqui. Mandei um aniversário, um abraço para ele no aniversário dele. Ele está dizendo, eu acredito que uma pessoa que nunca teve contato com Cristo antes, pode até ter uma oportunidade final. Mas aqueles que vivem desprezando o sacrifício de Cristo, já acho mais difícil. É verdade, se nós formos olhar isso... Claro. O Hebreus é que fala, né? Boa, Jefinho. O Hebreus fala isso. O camarada que já foi iluminado, então, embora os nossos irmãos batistas e presbiterianos tenham uma outra interpretação para esse texto, né? Ou seja, ele está dizendo que quem foi iluminado não vai acontecer isso com ele. Ou seja, são linhas de pensamento, mas o Jefferson está certo, né? A pessoa conhece a graça de Cristo, não quer viver nela e, por último, ela quer a salvação. Pode acontecer, mas não é. Isso. Não é? Pastor Orlando, o senhor me permite, existe sim o mau exemplo do jovem rico, mas existe, por outro lado, o bom exemplo de Zaqueu. Né? Porque o jovem rico, ele também era rico, Zaqueu também era rico. O mau exemplo desse jovem que estava com o coração apegado nas riquezas, por isso ele se distanciou de forma bem triste, diz o texto. Zaqueu, por sua vez, ele teve a oportunidade, abraçou a oportunidade e ainda foi salvo ele e a sua casa. A sua casa. Não, então, quer dizer, está em nós o direito da escolha. Nós é que estamos escolhendo o caminho que nós vamos seguir. Então, como disse o pastor Moisés, está muito no condicional, naquilo que eu decido crer. Não, pensa. Leprosos. Vai e se apresenta ao sacerdote. Estão indo. Né? Um volta e diz o seguinte, Senhor, obrigado, tal, volta agradecendo. Ó, tua fé te salvou. E os outros? Verdade. Não tem. A Bruna, ela fez uma pergunta, daqui a pouquinho a gente... Bruna Cavalcante, quem é essa menina? Vocês conhecem? Não? Filha de alguém. É a filha do homem. Diz assim. Filha do homem. A Bruna é filha. Ela estava fazendo uma pergunta aqui. Se há justiça em alguém que vive toda a sua vida fora dos caminhos do Senhor, mas na última hora é salvo. Tem justiça nisso. O que você acha, Moisés? Jesus vai contar uma parábola quando ele vai falar sobre a convocação dos seus ceifeiros. Cada um dos seus ceifeiros ele é convocado em algum determinado momento. E na hora de receber o pagamento, todo mundo recebe o pagamento de forma igualitária. Quando a gente fala de critério de salvação, e a gente precisa entender, para mim tem duas coisas distintas. Uma coisa é salvação, é você ter acesso à vida eterna, e uma coisa é galardão por obras. Eu entendo que a gente precisa entender que a nossa vida, ela deve ser uma vida de boas obras, existe galardão para boas obras. É recompensa. Salvação é graça. Sim. Então, os critérios de justiça para a salvação são as justiças praticadas por Cristo na cruz. Sim. Então, há uma justiça
quando a pessoa confessa, sendo ela tendo uma vida para andar com Cristo, ou seja, a última hora, aquele minuto restante que ele faz. Na a verdade, justiça de Cristo se cumpre. Na verdade, a Bruna ela tem umas perguntas capciosas. É, né? então. Uma vez ela veio me perguntar assim, pai, se a árvore, se Deus sabia que o homem ia pecar, é básica, né? Para que colocou a árvore lá? Aí eu falei para ela, vamos pensar melhor. Se Deus sabia que o homem ia pecar, para que ele fez o homem? Ou seja, a culpa não é a árvore que Deus colocou, o homem que Deus fez. Eu falei, é bom a vida? Eu falei, ótimo. Você quer que Deus tire a sua vida? De Não. jeito nenhum. Então, meu amigo, então o problema não é o É que melhor Deus... entender que a árvore foi o primeiro não de Deus, acabou. Então, é assim, ó, a questão é a seguinte, é que nós gostamos de atribuir, de repente, o erro a Deus ou a alguém. Na verdade, ou não, nós pecamos, né? Os profetas bons da Bíblia falam isso. E você quer comentar alguma coisa da pergunta? Não, eu acho que foi bem respondido pelo pastor Moisés. Eu acredito que a Bruna ela fez aí. Ela só que contribui para o debate, né? É isso, claro. Põe de novo lá, Bruna. Você... como é que fala pro pessoal? Uma frase que estava sendo usada muito antigamente, agrega, né? Agrega. Agregou. A sua pergunta, coloque ela lá. Só, há justiça em alguém que vive toda a vida fora dos caminhos do Senhor, mas na última hora é salvo? É justo. Na verdade, não há justiça em ninguém. Ninguém merece. Não é por Todos merecimento. pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A salvação é pela justiça de Cristo na cruz. Então não há meritocracia, né, na salvação. Ninguém merece. Né? O pastor, o evangelista Anderson Faria, somando com a gente aqui, ele está comentando, e é uma situação que até foi citada hoje, né, pastor Leão? O pastor Wagner, lá da região de São Miguel, né, da sede, ele comentou comigo hoje dessa situação, que uma profeta até disse para a mãe desse rapaz que viu ele no céu, que na última hora ele teve como gritar por Jesus. O Anderson Carias comentou assim, ó, penso ser difícil alguém que conscientemente resiste ou nega a salvação ter esta última hora. Não é impossível, pois a salvação é uma obra divina de Deus em favor do ser humano, mas penso ser difícil. Vimos o exemplo do Dinho, dos mamonas assassinas, que sempre dizia aos seus pais que curtiria a vida e depois voltaria para a igreja. Não deu tempo, é muito arriscado. Bem lembrado, o Anderson. Bem e assim, comentário. e a gente tem essa questão, por exemplo, eu posso julgar o Dinho, aliás, quem pode julgar alguém? Verdade. Hoje, gente, olha, a gente precisa comentar. Né? Não tem como a gente não comentar isso. Posso falar? Pode. Pode. À vontade. Hoje, Sinta-se em casa, pastor. sinta-me em casa. Literalmente, né? Literalmente. Livan, um abraço, Livan. Hoje nós estávamos pensando, conversando e falando um pouquinho sobre isso, né? Que não tem essa questão da... Nós não temos como julgar ninguém, como dizer ninguém. A Bruna estava comentando mais cedo hoje, a gente estava vendo aquele vídeo da senhora que estava num debate e diz que já foi ao céu e ao inferno 15, 20 vezes e que viu no inferno quem? Uma porção de gente. Uma porção de gente. Eu vou nem falar para não dar confusão. Mas nominou, estava lá o fulano. E eu falei, meu Deus do céu. Assim, não tem como, né? A gente tá julgando os outros, dizendo do estado final do Dinho ou de quem quer que seja. Agora, é isso, gente. A Bíblia, ela mostra isso com clareza. Pelo fruto, você conhece a árvore. Manga dá o quê? Manga. Mamão dá? Mamão. Então, assim, ó, a salvação, ela tem consigo os seus frutos. E é isso que a gente está comentando. Pode não acontecer essa última hora. Pastor Levi fez uma pergunta aí. Pastor Levi Oliveira, do Itaim, amado do nosso coração. Deus te abençoe. O Liva está assistindo a gente desde lá do Peru. Lá do Peru. E a minha irmã Oliva, Deus te bendiga. Abraço a todos. Deixa eu soltar aqui ao pastor Orlando. Não, vou falar com o Oliva. Seu Oliva, ajeita aí pra gente uma cueca-cuela. São os irmãos que vão pro Peru tentando falar Coca-Cola. espanhol. Você fica rindo, ó, tem que abrir uma latinha ali. Tá certo, queridos. O pastor Levi está perguntando se vai ter o julgamento no juízo final. Pastor Levi,
Quer falar, pastor? Não, fique à vontade, tenha vontade. Tá, o pastor, o juízo final, pastor Levi, não me parece que nele vai ter julgamento no sentido da possibilidade de salvação. O julgamento final, a gente olhando lá no livro de Apocalipse, a perspectiva que a gente olha assim é que nele não há salvação. Ele só é o fato de todo ser humano ali se apresentar diante de Deus para um veredito final. Quem já foi salvo, por isso que a Bíblia vai dizer que são bem-aventurados os que fazem parte da segunda ressurreição, porque sobre eles não tem poder a morte, ou seja, ao que tudo indica, esse é o momento, pastor Levi, onde não tem mais julgamento nesse sentido. Salvação, não salvação. Agora, sempre que a gente fala de tempo futuro, a gente fala assim, penso assim, eu imagino que seja assim, mas bater o martelo assim nem sempre é muito fácil. Mas um comentário ali, pastor Liel, um dos males desse tempo é a procrastinação em relação à revelação da palavra que é Cristo, esperando um grande sinal do próprio Deus em seu favor, um ato sobrenatural. Gente, essa para mim é uma das grandes incoerências da nossa perspectiva cristã. Por quê? Pastor Léo, você quer sinal maior do que isso? Uma pessoa dar ao seu filho? Verdade. Não tem sinal maior. Fala disso aí pra gente um pouco. Não tem. Bom, a gente vinha hoje, né, pastor, nós estávamos conversando um pouco, o senhor fez menção de falar daquela mulher que viu, ela estava diante do sábio Salomão e ela viu o filho sendo quase que partido ao meio. E ela teve ali um ato de amor. Não, eu prefiro estar na mão dela, mas vivo, do que eu presenciar o meu filho sendo morto, rasgado ao meio. Se você for olhar, pastor Léo, a própria também, tem o outro texto bíblico, né, da mulher que as duas combinaram. Hoje a gente come meu filho, amanhã come o seu. No dia de comer o da outra, falou, não, meu filho não. De repente uma foi lá e entregou. Então assim, esse negócio de dar filho, meu amigo. Nesse ponto que eu ia chegar, se uma mãe, o amor de uma mãe foi assim, tão grande, ou é tão grande, a ponto de falar, não, eu prefiro ficar com ela, mas que fique vivo. É o amor de mãe. E olha o que Deus fez por todos nós. Ele negou a si mesmo no seu próprio amor para que o filho fosse entregue de uma forma tão literal, para que hoje a gente estivesse aqui adorando o nome do Senhor com tanta liberdade. Então assim, por isso que atrelado àquilo que alguns pastores responderam, pastor Orlando, eu vejo muita dificuldade na pessoa que deixa tudo para a última hora, porque estão negligenciando o ato de Deus dar o seu próprio filho. Nossa. Estão pisando em cima. Estamos com uma audiência lá no Peru, tem duas pessoas Olha, lá. Duas famílias, do Eurico. Hermano Eurico, Deus te bendiga. Deixa eu só, pastor, posso fazer O pastor Carlos está mandando elogio para você. Pastor, Excelente resposta. O mestre. O Carlos Eduardo é mestre. mestre. Excelente resposta do pastor Moisés para a salvação. Deixa eu fazer um comentário, mas eu vou falar uma coisa do pastor Carlos Eduardo. O pastor Carlos Eduardo deu palestra para nós no Morro Doce, há muitos anos atrás, quando eu era líder de Jubrac. Ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, nós geralmente fazemos vigília para orar. Ele falava assim, na minha adolescência eu fazia vigília para ler a Bíblia. Eu nunca esqueci disso, pastor Eduardo. É interessante isso. Só um comentário, o Fábio Santos lá é meu irmão que mandou mensagem. Forte abraço, mano. Agora, observe o seguinte, que ele fala assim, as pessoas esperam um sinal para a salvação. Eu acho interessante que em João 6, Jesus multiplica os pães e no outro dia eles vão atrás de Jesus por causa disso, porque a princípio eles estavam por causa das curas, Jesus cura e ensina. No outro dia eles não estão mais atrás da cura, eles estão atrás do pão. Verdade. E aí Jesus começa a ser um pouco mais ríspido nas respostas, ser um pouco mais doutrinador. E qual que é a fala deles? Qual é o sinal que o Senhor me dá para crer? É só Jesus falar, o do pãozinho lá atrás você comeu.
É, difícil. Entendeu? Então, assim, para quem não quer, não existe sinal. Verdade. O milagre, a cura, a pessoa pode ser curada, igual o pastor Mano comentou, a pessoa é curada, mas aquela cura não significa que vai levar à salvação. Uma revelação, uma provisão divina. E a gente não pode acreditar que o milagre, uma ação milagrosa de Deus em cura, em provisão, é o que vai destinar as pessoas à salvação. É a palavra que vai fazer isso. Gente, essas coisas que o Moisés fala, tudo eu que ensinei para ele, tá? Que fique bem claro, pastor. Fique bem claro. Brincadeira, né? Que legal. Moisés é bênção, uma das pessoas que eu mais gosto assim, de ver pregando, a clareza que ele tem para compreender as coisas da palavra de Deus. Irmãos, é sempre complicado. A Bíblia fala isso assim, olha, pode ser que por um justo alguém ouse morrer. Alguém bom, pode ser. É difícil, o Paulo diz, né? Aos Romanos. Mas ele fala, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, você vai desprezar uma graça dessa revelada pelo Filho, você vai pisar no Filho e vai esperar que na última hora você vai ter uma chance, uma oportunidade, um momento. Realmente é uma coisa muito, muito tensa, né? A pessoa ficar nessa expectativa de última hora, né? Manusa, um abraço, Manusa, dê um abraço pro meu amigo palmeirense, o Wesley. Aliás, esqueci de falar, né? Tá aqui do meu lado um corintiano, né? Aqui do lado um São Paulino, eu palmeirense. E é engraçado isso, né? Eu ia comentar isso no início do programa, né? O que nos une? Né? Você olha assim, é Cristo, né? Porque o Moisés é de um nascimento diferente, do bairro do Morro Doce. O Eliel eu não conhecia alguns anos atrás, quando foi para Botucatu, e vários irmãos que estão assistindo a gente. É Cristo que nos une, né? Isso é uma beleza. Vanusa, um abraço. A Vanusa está dizendo que um momento bacana, deveria ter mais vezes. A gente está pensando, né, Vanusa? E ore por nós, para Deus dar graça e condições. Aqui hoje está tudo muito... Se der, patrocine também, né? Patrocínio. Boa ideia, pastor. Alhambra Confecções. Eu devia ter vindo com a camiseta da Alhambra, né? Para dar uma moral já para ganhar o Wesley. Exato. Não é? Gente, vocês não sabem a luta que é pra gente, assim, né? Eu vejo, às vezes eu vou em algumas lives assim do pessoal, em outras igrejas, né? Eu fui numa daqui esses dias, eu fiquei assim, igual o Zeca Pimenteiro olhando para a estrutura do pastor Joel. Porque, olha, tudo assim, um negócio fantástico e tal. E a gente está aqui na sala, ajeitou, empurrou coisa para lá, ajeitou, a Bruna pôs as luzinhas aqui e tal. Mas é o desejo de... Eu queria muito estar com esses amigos aqui, compartilhando, podendo trazer um tema assim também que fosse relevante, né? Agora, uma coisa que a gente percebe, né, pastor Moisés, é assim, ó, as pessoas têm mania de frisar as experiências boas, não é verdade? Experiências boas. Deu certo, porque orou, porque eu tive... Mas eu conheço, não sei se você conhece, eu conheço também várias experiências ruins. Algumas. Eu conheço, por exemplo, a experiência de um presbítero que foi dirigente, famoso, fera, não vou citar o nome, da igreja que eu dirigi e presidi lá em Rio Grande da Serra. E os irmãos contam, esse presbítero morreu afastado da igreja, bebendo. Meu Deus. Ele bateu a Brasília dele numa mureta de ponte, de estrada, e as pessoas passavam de carro e ele morto com a cabeça caída para o lado de fora do carro. E aí? Teve a última hora, voltou para o Senhor, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Né? Tem uma outra experiência, porque sempre que a gente conta experiências assim, é muito ruim. Uma vez um irmão estava contando num culto doméstico uma experiência dessa, e ele não sabia, os irmãos todos que estavam ali sabiam. Era naquela casa que tinha acontecido aquele problema. Meu Deus. No domingo à noite, o rapaz foi na igreja Assembleia de Deus, em Rio Grande da Serra. Ele ouviu a pregação, o pastor Luiz Monteiro insistiu com ele no apelo, insistiu. Rapaz, Deus está te dando uma chance. Deus está te dando uma chance. E ele não quis entregar a vida para Jesus. Domingo à noite, quarta-feira, assalto no Bradesco de Rio Grande da Serra. Ele levou um tiro na cabeça e morreu. Meu Deus.
Então, não, a pessoa vai crer, vai crer, vai crer. E eu tenho uma experiência, gente, assim, essa é muito tensa, muito para mim. Eu era solteiro ainda e nós estávamos fazendo uma cruzada em Rio Grande da Serra. E nós saímos entregando folhetos e convidando pessoas para estar conosco. E eu tinha um rapaz que estudava na classe comigo, Jerry Adriano, esse era o nome dele. Encontrei com ele na rua, falei, Jerry, vai no culto hoje, a gente vai ter um culto, uma cruzada e tal. Entreguei um envelope para ele com um folheto, uma carta, convidei ele para ir no culto à noite. No outro dia, por volta das 11 horas da manhã, eu me encontro com uma amiga que estudava junto com a gente, e ela disse assim, Orlando, ore muito pelo Jerry. Eu falei, o que aconteceu com ele? Ela falou, ele foi na linha do trem e se matou. Meu Deus. Naquela mesma noite, por volta das 4 horas da manhã, aquele rapaz cometeu suicídio. Então, assim, gente, um dos problemas que eu percebo, pastor Eliel, no nosso meio cristão é o seguinte, é que nós gostamos de transformar experiência em doutrina. Verdade. Não é verdade? Verdade. Pastor Orlando, eu acredito que tudo isso também, ou grande parte, se deve à falsa esperança que os pastores, às vezes, querem passar para a família dessa pessoa que morreu, ou se suicidou, ou morreu desviado. Então a pessoa não tem o que falar, às vezes, ou não sabe o que falar para a família, e ele quer maquiar, porque imagina você chegar e você ser como os pastores mais antigos, tipo meu pai. Ó, morreu sem Jesus? Está no inferno. Meu pai é mais ou menos assim. Morreu sem Jesus? Pro inferno. Que pena. Só que hoje em dia, não que nós tenhamos que ser como meu pai foi e é ainda hoje, vive, né, com 85 anos, mas a grande maioria passa uma falsa esperança, às vezes assim, para passar um ar de esperança para a família, dizendo assim, não, ele teve a última oportunidade, na última hora eu acredito que ele aceitou a Jesus, eu acredito que no último momento ele viu algo diferente, mas eu até reservei um texto aqui, dentro daquilo que o pastor Moisés falou, em Romanos 10, no versículo 11, diz assim, ó, todo aquele que nele crer não será confundido. Então aquele que crê, aquele que aceitou a chamada, não pisou na chamada, aceitou de bom grado o sacrifício vicário de Cristo, ele não vai ser confundido e nem vai deixar ninguém confundido com relação à sua escolha. Então nós temos que tomar esse cuidado para não ficar passando falsa esperança. Eu vejo muito isso, pastores, pastor Moisés, pastor Orlando, às vezes em culto fúnebre. Às vezes a pessoa vai para um culto fúnebre porque é o filho de uma irmã da igreja. E aí vai fazer uma oração. E a pessoa fica lá sem saber o que falar, às vezes colocando salvação aonde talvez a Bíblia não dá respaldo. Não cabe, então gera aquele conflito de pensamento lá. A gente não está aqui tentando colocar, impor alguma coisa, porque o pastor Orlando falou que não existe uma regra para uma coisa, porque a gente não veio do lado de lá. Nós não entendemos essa última hora, mas a Bíblia, nós não entendemos como um todo, mas a Bíblia nos ensina isso. Então a gente tem que tomar o devido cuidado. Então eu vejo isso, pastor, como um certo tipo de cuidado. Puxa, o pastor Fernando Martins está com a gente, né? Um abraço, pastor Fernando. Pastor. Chefe, né? Gente, tem coisas assim que, aquilo que eu falei, apologética não é fácil, porque as pessoas vão pela experiência. Mas na minha família aconteceu assim, com tal pessoa aconteceu assim. Eu sempre imagino que quando você vai num velório que a pessoa não é da igreja, não era, a gente não vai deixar de atender os nossos irmãos, de estar junto com eles e tal. Agora eu sempre falo, pelo menos é uma postura pastoral minha, sempre que eu chego num velório que eu não tenho conhecimento, eu não posso dizer nem que o crente está salvo, não está salvo. Eu acredito que ele esteja, mas vai lá saber. Eu vi um filme há um tempo atrás, não sei se vocês se lembram, chamado, como é que chama, Bruno? No Lugar do Silêncio, o padre, que tinha um padre, e Silêncio que chama o filme. Ele tem todo um contexto fora da igreja e tal, mas eu achei curioso
é que o camarada, teoricamente, ele negou a fé. Mas no final de tudo, ele estava com um crucifixo dentro da mão, no final de tudo. Então, assim, a salvação é uma coisa assim tão de Deus, tão ligado à fé, que é difícil a gente ser determinante sobre essas questões. E quando a gente vai no velório, eu sempre costumo dizer o seguinte, a pessoa que está aqui encerrou a jornada dela, ponto. Vou orar pela consolação da família e eu quero saber o seguinte, como que está a tua vida? Vale uma evangelização para quem está lá. Para quem está vivo, filho. Vivo, porque o evangelho é para quem está vivo. Verdade. Quem já morreu, o seu destino eterno já está selado. E eu não tenho poder sobre ele. Aí vai, não tem como não falar, não tem vela, não tem Maria, não tem santo, não tem. Tá? É o que Jesus disse. Porta e estreita, caminho apertado. Porta larga, caminho espaçoso. Então esse é com a pessoa. Agora, o evangelho é para quem está vivo. Então assim, eu vou lá em casa fazer uma oração porque o meu parente morreu. Eu vou lá orar para quem está vivo, porque quem já morreu, eu não tenho mais poder, né? É o que Davi falou, né, sobre o seu filho quando morre. E ele levanta e veste as roupas e toma banho, eu vou comer, vou rangar, vou com a fome. Aí esse Davi é doido. O menino, a Davi fala, rapaz, olha, agora o que vai acontecer é o seguinte, eu vou a ele, trazer ele de volta para mim. Não posso fazer mais nada. Não posso fazer mais nada. Então, vamos viver a vida. Então, é bem complicado mesmo essa questão. A gente tem mais alguns minutos aqui ainda, tá bom? Se você quiser mandar uma pergunta, se você quiser mandar... E aqui não tem intervalo, né? A gente não tem... Aqui, ó... Aqui é 45 por 45 Exatamente. Aqui a gente tem preparo na língua, que é a beleza, né? Pastor, deixa eu só fazer um comentário na fala da irmã, logo no comecinho lá, que ela falou da experiência pessoal dela, da mãe. Que ela falou, olha, minha mãe orou muito pela minha vida, e aí eu acho interessante isso, ela sempre me dizia, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu acho interessante porque esse princípio é o princípio bíblico, o de orar, e volto na profecia de Malaquias, que se cumpre em Lucas, quando o anjo está fazendo a anunciação tanto a Isabel quanto a Zacarias acerca do João Batista, ele fala, e ele virá no espírito do Elias, no poder do espírito do Elias. E ele vai fazer com que o coração dos pais se converta aos filhos e o coração dos filhos se convertam aos pais. O que Deus está fazendo ali é um princípio do quê? O coração do pai se converter ao filho é o princípio do ensino, que havia sido abandonado. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, esse ensino voltaria para dentro da casa. E a ideia do coração do filho se voltar ao pai é atentar a esse ensino. Provérbios 4 vai dizer, quando eu era tenro, idade, meu pai me dizia, atenta-se à sabedoria, guarda no teu coração. Então, qual que é o princípio da mãe? Ela praticou a oração, alongamento de tempo, que é o que eu entendo pelas escrituras, que quando nós intercedemos por alguém não salvo, o que você está fazendo eu estou pedindo tempo a Deus para aquela vida, para que eu faça alguma coisa. Então a mãe dela fez alguma coisa, ela orou, alongamento de tempo, e ela ministrou a palavra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O fator determinante é a decisão. Mas o processo, a mãe dela fez certinho. O que é? Orou para alongar tempo, para que ela fizesse o processo de adubagem, de ensino, de orientação, para que a fé salvadora nascesse no coração da filha e então ela recebesse ou voltasse pelo caminho do Senhor. Então o princípio está mantido. Não há uma experiência diferenciada, não há um salto, não há um pulo, não há ponte. O que existe é que tudo se cumpriu. Houve oração, alongamento de tempo, houve ministração da palavra e as coisas caminharam. E a Meg vai entrar com a participação especial. Tem pergunta da Meg daqui a pouco. A minha cachorrinha está aqui, a Meg, querendo participar da live. Mas sem cachorrada, hein, irmão? Não, vai latir, fica calmo com ela. Não, na verdade é assim, né? A Ana Maria Braga, o cachorrinho dela pode ficar lá, por que o meu não pode? Pode, pastor, pode. Não é verdade? Ela está aqui, minha cachorrinha. Moisés, até falando da situação que a irmã Valdeli perguntou lá de Itatinga, é o seguinte, irmão, que a gente estava comentando, isso lá, eu sou o filho pródigo, Deus usou os caminhos dele, ouviu as orações da minha mãe, que era uma grande serva. Não fazendo disso doutrina, mas creio que a oração de um justo vale muito a seus efeitos. Esse tema é fera. Irmã Valdeli, ela está sempre junto comigo aqui nas lives, tá? Menina, muita gente boa lá de Itatinga.
A questão é exatamente isso, irmão Valdeli, que embora sua mãe orou e tudo, mas se você for olhar, no caso do filho pródigo, é a memória da bondade da casa do pai que motiva ele a voltar, e ele se arrepende. O que a gente quer dizer é isso, irmão Valdeli, é que se uma pessoa não se arrepender, não se voltar para Deus, não tem... E aí eu queria comentar uma coisa, que a gente já está quase partindo para o término, é assim, ó. Para mim, do meu ponto de vista, assim, eu quero comentar duas coisas, depois eu deixo os finalmente com vocês aqui. A primeira é essa, é que há essa postura na gente de, às vezes, querer transformar experiências em doutrina. Toda a doutrina bíblica, no que diz respeito à salvação, está escrito na Bíblia. Jesus começou pregando: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O apóstolo Paulo mostra com toda a clareza isso, né? Todos os pecados destituídos estão na glória de Deus, mas agora são justificados gratuitamente pela expiação que Deus propôs na pessoa de Jesus Cristo. Então, há uma postura muito arrogante, a meu ver, no sentido de você dizer o seguinte: dá a impressão que a pessoa tem um controle sobre a vida e ela sabe qual que vai ser a última hora. Quem sabe disso? Quem sabe disso? Deixa eu contar duas situações bem rápidas. São situações demoradas. Mas o pastor Miguel Garcia, o ano passado, ele passou por uma dificuldade muito grande. E ele quase partiu. E eu conversando com o pastor Miguel, a gente conhece o pastor Miguel e o amor que ele tem pela irmã Natália. E eu perguntei: pastor Miguel, o que o senhor pensava? Porque a filha dele levou ele para o médico. Falou: pai, até que eu podia. Entregou na mão do médico. A médica pegou o pastor Miguel, levou na sala, fez todos os procedimentos e disse: olha, eu fiz tudo que eu podia, não está na minha mão mais. Eu até brinco com ele: e aí, Miguel, estava na mão de quem? Ou seja, na mão de Deus, né? E o problema é esse, né? Na mão de quem vai ficar. Então, o que acontece? Eu perguntei: pastor Miguel, o que você pensava naquele momento? Ele: pastor, eu amo a minha esposa, tá? E eu pensava que nesse momento eu ia estar lembrando dela, da minha filha e tal. Ele falou: não lembrava. A minha única preocupação é o seguinte: como que eu estou com Deus? Como que eu estou com Deus? E nós tivemos um evento que os irmãos lá de Botucatu, um abraço para vocês, conhecem muito bem, de uma pessoa que é conhecida lá, o Pedro Paulo, né? Que foi baleado num assalto. É uma história longa, né? Ele estava dirigindo um carro e a polícia perseguiu o carro que ele estava, tirou os bandidos, acertou nele também e tal. E ele levou um tiro nas costas. Quase varou aqui na frente. Imagina um tiro de ponto .40. Meu Deus. E ele, eu estava no Peru nessa época. E a mãe dele me avisou: olha, Pedro Paulo foi baleado. Eu fiquei muito triste. Pedro Paulo, naquele momento, ele não estava muito firme na igreja. A gente orando por ele e tal. E eu fiquei preocupado. E quando eu cheguei, fui visitá-lo, conversar com ele, eu perguntei para ele: Pedro, naquele momento que ele falou que se jogou na frente do carro, ficou no chão, o policial não sabia se ele era bandido ou não, e falou com ele, falou: eu sou taxista, eu estou baleado. Aí o policial falou: por que você correu e tal? Aí ele chamaram o SAMU, e eu perguntei para ele: você se preocupava com a salvação, se reconciliar com Deus? Ele falou: pastor, a minha preocupação era chegar na Unesp, porque eu sabia, eu queria viver, então eu sabia que se eu chegasse na Unesp eu ia ter uma chance de vida e tal. Ele falou que estava indo no carro, aí o socorrista falou com ele: olha, você seu pulmão está enchendo de sangue, e eu preciso de fazer uma traqueostomia em você para que você viva, eu vou te sedar. Aí colocou aquele gazinho nele, ele falou que só ouviu assim, apagou. O cavalo furou ele, drenou e tal. Ele acordou 24 horas depois, já operado, aquela coisa toda. Então imagine, ele podia, naquele tempo em que ele apagou, morrer. Verdade. E a questão da última hora, do último instante. Então, gente, assim, eu, pessoalmente, isso é uma coisa que eu queria falar. A outra é a seguinte: é que Deus é um ser relacional. Então, às vezes a gente quer colocar Deus dentro de um compêndio doutrinário e dizer: olha, Deus tem que fazer assim ou Deus tem que fazer assim. Deus faz as coisas do jeito que Ele
quer. Então, às vezes as pessoas ficam, a gente fica procurando isso que a Bruna está comentando, justiça, 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 justiça. Toda justiça está em Deus. E ele às vezes tem os seus motivos para fazer determinadas coisas, para tomar determinadas atitudes. E, por exemplo, pastor Léo, só uma pergunta. Nós, seres humanos, somos dotados da seguinte coisa. Por exemplo, sempre gostei do seu pai, o presbítero Honório. Se eu gosto do seu pai, eu sou um ser relacional, automaticamente, qual a tendência? Eu gostar de você, gostar da sua irmã, gostar do Honório, do Fábio. Nós somos seres relacionais, criados por Deus. Então, só me responda o seguinte: por que Deus não pode gostar de alguém por causa do pai? Por que Deus não pode gostar do Isaac por causa do Abraão? Gostar do Jacó por causa do Abraão? O Abraão é meu amigo. Então, eu não vou dizer que Deus vai pegar o cara e colocar ele no céu à força. Mas Deus também, dentro dessas questões de relacionamento, Deus pode trabalhar intensamente pela salvação da pessoa. E aí, como acontece às vezes com a gente, chegar para o irmão Honório e falar: Honório, puxa, eu gosto muito do seu filho, mas não tem jeito. Não foi, não foi. Entendeu? Assim, ó, eu provi, eu trabalhei, eu toquei, eu quebrantei, mas não teve jeito. Então, porque essa que é uma coisa para mim, as pessoas perderam de vista, que Deus é um ser relacional. Tem muito crente, pastor Eliel, na igreja, que gosta de colocar Deus dentro da sua caixinha. Verdade. Né? E Deus não está preso, Deus é um ser, ele é a expressão exata. A Bíblia diz que Deus é amor. Ninguém quer salvar mais do que Deus. Eu acho muito engraçado quando alguns pastores, eles querem mostrar, parece que eles amam mais as pessoas do que Deus. Verdade. Deus que o que eu queria comentar, uma coisa que me fugiu do pensamento, é isso. Lê a Bíblia. Você vai ver nos evangelhos que Jesus fala mais do inferno do que do céu. Verdade. Então, e a gente não vamos falar do inferno, porque assusta as pessoas, porque não sei o quê, e tal. Jesus falava: tem inferno, o fogo lá arde eternamente, o bicho não morre, o fogo não cessa. Lázaro, ele que contou a história. Lázaro ergueu os olhos no ar, estando em tormentos. Então, não foi eu que preguei isso, foi Jesus. Agora, pode ser que não tenha que pregar como o pai do Eliel, para o inferno. Não vamos assim. Então essas aqui são as minhas considerações finais. E nós vamos ouvir aqui o Moisés, depois o mestre Eliel fecha aqui. Nós vamos fazer uma oração, na verdade, que é agradecer a Deus, e a gente espera ter somado aí, ter podido esclarecer alguma coisa para você nessa noite. Primeiramente, agradecer a todos que participaram, pastor Lando, pastor Eliel, pelo convite. Um abraço à igreja do Morro Doce, é sempre um prazer servir a Deus naquele lugar. Faço minha última consideração falando a seguinte coisa: você que tem a oportunidade de escutar o Evangelho, de receber o Evangelho, e sabe que você precisa de salvação, o tempo é agora. A vida com Cristo, ela é mais do que um acesso de uma porta para outra, de uma sala para outra sala. Ela é mais do que você saltar dimensões. Deus tem um plano, Deus tem uma ação hoje para a sua vida. A salvação, quando começou na minha e na tua vida, quando começa, Ele quer dar desdobramentos felizes para a gente. Então, Deus tem para a gente frutos do Espírito, Deus tem para nós dons do Espírito, Deus tem revelação da pessoa de Cristo. Jesus vai dizer isso em João 17, vida eterna é essa, que conheçam ao Senhor como único Deus e ao teu Filho a quem tu enviaste. Então, a vida eterna, ela é revelação, ela é conhecimento. E Paulo chama a gente o tempo todo para o conhecimento, ele fala que ora para que haja iluminação nos nossos corações, ele incentiva a gente ao crescimento, ao conhecimento de Cristo, a altura, a largura e profundidade de Cristo. Então, que eu e você, a gente tenha um desejo de não só acessar os céus, mas ainda em terra viver para Ele, para a glória dEle, e começar a desfrutar de hoje de uma vida com Ele, até que essa vida invada a eternidade. É importante, pastor, entender o seguinte, é que Deus, ele precisa de testemunhas, a gente precisa ter uma caminhada com o Senhor, não é só, Luciano, a vida aqui com Cristo já é boa, já é uma preciosidade, né? Ô Bruna, vem para mim, o Anderson Azevedo está fazendo excelente ideia, poderia ocorrer outras abordando o nosso manual de ética, isso nos ajuda a compreender como agem nossos líderes em cada situação
real. É uma ideia, né? A internet tem aberto várias oportunidades para a gente. Vê aí, Bruno, eu de perto eu não chego, mas de longe eu consigo. Eu vi ali o pastor Isaías Fontes, foi um dos meus primeiros pastores. Camarada, quando eu cheguei na igreja, perdidão, acabado, é o primeiro camarada que me abraçou na igreja. Me apresentaram para ele, falou assim, ó, esse aqui é o meu primo, chegou de Minas, então, ô mineiro, vem cá. Me deu um abraço, pastor Isaías Fontes, ele fez um comentário ali, e o Anderson também fez mais um comentário aí, Bruno, vamos ver. O que o Anderson Carias fala é sempre importante. Você é doido, né? E aí, tá bem baixo ali. Isaías Fontes. Ah, tá. Eu também estou assistindo, não pude assistir desde o início, mas está valendo. Está valendo sim, pastor Isaías. Vai ficar gravado, pastor. O pastor Isaías, ele conhece uma experiência duro. Me permita aqui, pastor Léo, um Fique à instantinho. vontade. Nós tivemos um caso, o Solange também conhece, de uma pessoa em Rio Grande da Serra que caiu num tanque de ácido, estava para morrer. Os irmãos oraram um mês mais ou menos, e o camarada ficou vivo. Ficou vivo. Disse na igreja, Deus preservou minhas mãos e meus pés para mim tocar e ir para a igreja. Tá? E um tempo depois, a gente passando em frente ao bar, o pastor Isaías apontou esse camarada, ele estava lá no bar, né? Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza. Estava tocando no mundo e morreu nessa condição, afastado da igreja, né? Coisa triste. E o pastor Isaías, ele que conhece a pessoa, e ele teve outro tipo de experiência com esse camarada. Você vê como que às vezes Deus... Gente, eu costumo falar o seguinte, quando Deus fala assim, Eliel, eu estou querendo te levar, a melhor coisa, junta o pé, despede da Eliane, e vai, gente. E vai, não dá esse negócio de ficar discutindo com Deus, é doído, mas vai. Porque assim, ó, às vezes o camarada quer interferir no agir de Deus, aí você vê esse camarada, oraram por ele, o camarada acabou afastando da igreja. Quem sabe naquela hora que ele estava para morrer, estava bom. E o pastor Isaías tem uma experiência com ele, de que uma vez ele bateu o carro, ele estava nervoso, discutindo na rua e tal. E aí, de repente, o pastor Isaías estava de capacete, parou a moto para ajudar o irmão. E o irmão nervoso, xingando outra pessoa, daqui a pouquinho tirou o cigarro e começou a fumar. Meu Deus. E o pastor olhou para ele, o pastor não está me conhecendo não, tal. Aí ele falou, não estou, quem é você? Aí o pastor tirou o capacete. Nossa, ele ficou todo desajeitado. Então, o senhor quer interferir, né, às vezes, no plano de Deus. É igual o rei lá, né, que Deus falou para ele, ó, prepara, põe em ordem a tua casa que eu vou te levar. Verdade. O camarada foi choramingar, eu queria viver mais, não sei o quê, que o senhor está sendo injusto comigo. Toma mais Beleza, 15 mais anos. 15 anos. Faz lambança, né? Faz lambança, ou seja, 15 anos. Manassés recebeu as coisas lá da Babilônia, a embaixada da Você Babilônia. lembrou de morrido. É melhor ter morrido. Imagina Deus depois chegando, vem cá, mostra para você o que seu filho está fazendo. O Ezequiel falou, não mostro não. Não, o interessante é a fala dele, né? Fala assim, ó, os seus filhos serão dados como eunucos e tal. Ele falou assim, boa essa palavra, porque não vai ser no meu tempo. Eles se virem com a história. E ainda ficou soberbo ainda ficou soberbo. Anderson Carias falou, não, Zaqueu é um exemplo, pois Jesus disse, desce rápido, pois hoje há salvação em sua casa. Cristo tem pressa em salvar, em justificar o ser humano. Com rapidez, abre o seu coração para o Senhor. Pastor Liel. Pastor Orlando, Pastor Moisés, eu me sinto imensamente honrado de poder estar participando desse momento de aprendizado aqui. E eu queria também deixar aqui registrado o meu abraço aos irmãos ali de São Manuel, da nossa regional Botucatu. É sempre um prazer servir os irmãos e aqui nós estamos também tendo o privilégio. Então, com esse advento aí da internet, a gente tem aí a possibilidade de poder passar momentos como esse. Pastor, em cima até do que o senhor falou, o pastor Moisés estava falando, vale um ressalto aqui aos irmãos que estão aí de repente esperando, você que está assistindo ou que vai assistir depois esse programa e está esperando um momento para voltar, eu preciso deixar esse recado a você. O momento é agora, tá? As pessoas ficam assim, às vezes para culpar os pastores. Aqui nós estamos como pastores de igreja. Mas o pastor não veio atrás de mim. O pastor não me ligou. O pastor não veio na minha casa.
E aí lembra muito do texto de Lucas 15, que o pastor foi atrás da ovelha que se perdeu, e eu estou esperando o pastor vir atrás. Aí, uma coisa interessante que vale dizer, pastor Moisés, pastor Orlando, que o pastor só foi atrás daquela ovelha porque ela se perdeu. Só que detalhe, no mesmo capítulo, diz que o filho pródigo, o pai não foi atrás. Não. Por que o pai não foi? O pai não foi porque quem sai sabe o caminho da casa, sabe o caminho de volta. Então, se perder, aí o pastor te acha. O pastor representa a pessoa do próprio Cristo, né? Mas, para quem está esperando, protelando aí, e sabe o caminho da casa, o recado é: volte o quanto antes. Amém, pastor? Exatamente, bem isso mesmo. Nós vamos fazer uma oração, louvar a Deus pela sua vida. Obrigado aos irmãos que ficaram aí com a gente desde o começo, né? Foi uma alegria. E eu tenho dito isso, nós temos tido experiências nesses dias, né? E essa tem sido uma ótima experiência. Poder bater papo com alguns irmãos, conversar, expor conhecimento da palavra, conhecimento das Escrituras, orientar o povo de Deus. Eu amo, pastor Moisés, aquela frase, pastor Leal, que o Senhor fala para Daniel, né? Que os sábios e os que a muitos ensinam a justiça resplandecerão como as estrelas do firmamento, sempre e eternamente. Por isso que eu sempre amei ensinar, porque o texto está dizendo lá que há um privilégio nisso, ensinar, instruir, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês que vieram estar aqui hoje, né? O Moisés, meu querido, o pastor Eliel, muito obrigado. Amanhã o pastor Eliel vai estar pregando no nosso culto online da igreja OBPC de Caieiras, tá bom? E nós vamos fazer uma oração no término do programa aqui. Eu sei que não é culto, a gente está fazendo uma live aqui, mas eu quero terminar orando, agradecendo a Deus. E eu queria convidar aqui as nossas esposas. A minha é a Solange, né? Vem aqui, Solange, esconde o pé, tá bom? Vem cá, chega aqui. A Andréia do Moisés está ali também. E a Eliane do Eliel. Né? Nós vamos fazer a oração. E a Bruna não tem esposo, né? Então ela fica de fora. Olha! Ela falou que está orando para Deus preparar. Próximo tema. Deus prepara. Deus prepara. Gente, ó, ela vai levantar a câmera um pouquinho só aí. E é uma coisa assim interessante. Os irmãos já estão olhando para a gente falando assim, né? Mas o pessoal está fazendo aglomeração, tudo na casa, tudo. Perdoa a gente, é por uma boa causa, tá bom? Isso, é uma boa causa. Uma boa causa, e a gente também tem tomado os cuidados. Cadê o álcool? Pega ali, O álcool tá aqui, ó. Ixi, a Bruna já tá filmando. Ó, o álcool tá aqui, todo mundo usou máscara o dia todo, tá bom? A gente tem tomado os cuidados. Vamos orar então? Vem cá, Solange Cavalcante, aqui, isso. Pai, nós te damos graças por esse tempo precioso. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Jesus. Obrigado pela vida da Solange, obrigado pela vida da Andréia, pela vida da Eliane, pela vida da Bruna. Obrigado. Nós esperamos, ó Pai amado, ter contribuído para a fé, para o ânimo, meu Deus, e para a vida da tua igreja, dos nossos irmãos. Muito obrigado pela oportunidade de instruir, de orientar e de abençoar, Pai. E nós continuamos pedindo pela manifestação dos teus planos de salvação sobre a face da terra. Que vidas sejam tocadas, quebrantadas e abençoadas no nome do Senhor Jesus, o Pai. Ainda nesta oportunidade, continuamos orando pelo Brasil, orando pelas nossas autoridades, orando pela cura desta nação, ó Pai, pela salvação deste país, de uma maneira especial. Nesse momento pedimos um milagre também sobre a vida da pessoa que está doente, a vida da pessoa que está abatida. Visita, ó Deus, por tua graça e misericórdia e abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Beijo no coração. Deus abençoe vocês. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.